Olá, sejam bem-vindos em mais um painel do Start Amazônia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunidades e o nosso moderador é o querido Marquinhos Medeiros. Bom, obrigado, Mandinha. Obrigado a todos pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que sou um apaixonado pela região norte do Brasil, posso dizer, batendo o peito, que tenho orgulho, que já visitei todos os 7 estados do norte em atividades de comunidade, então é um prazer encontrar aqui pessoas. A maioria eu já conheço, outros ainda não, mas agora a ideia não é eu falar, e sim a gente mostrar um pouco do cenário de comunidades empreendedoras no norte do Brasil, falar um pouco dos desafios, de aprendizados do que cada comunidade tem. E a gente tem aqui os 7 estados da região norte reunidos para falar melhor, nada melhor do que todos se apresentarem. Então, vou pedir para que todos se apresentem rapidamente, diga o nome, de qual cidade está falando, que comunidade representa, o que é que faz da vida, e eu quero que vocês me respondam, além disso, o que é que faz vocês felizes, tá bom? Uma respostazinha rápida aí de 30 segundos. Vamos lá, começando pela Tati, que já tá rindo. Ai! Meu nome é Tatiana, eu falo daqui do Tocantins, do Grupi, interior do Tocantins, cidade que é conhecida como a capital da amizade. Gente, venham visitar a minha cidade, ela é maravilhosa. Só tem gente legal aqui. E eu sou empreendedora da área educacional, sou engenheira de formação, mas hoje eu trabalho com formação de pessoas. E uma coisa que me faz feliz é assistir série. Me faz muito feliz. Não ter que olhar o WhatsApp quando eu estou fazendo isso. Excelente. Obrigado, Tati. Amanda, vai você agora. Bom, o pessoal já está um pouquinho cansado de me ouvir falar isso, mas meu nome é Amanda Barbosa, eu sou community leader aqui da Tambaqui Valley, em Rondônia. Eu sou jornalista, mas sou uma completa apaixonada por marketing, inovação e tecnologia. E o que me faz feliz, cara, é uma cervejinha no pôr do sol do Madeira com uma aglomeração de pessoas queridas. Vamos agora, Wander, aproveitar que tá de Rondônia pro Acre, pertinho, vai lá. Manda, Wander, se apresenta aí. Tá mutado, velho. Desmuta aí, desmuta aí. Boa, eu sou vai. Wander de Castro, eu sou do Acre Valley, aqui do Acre, né? Sou professor universitário, sou empreendedor também. Aqui, os meninos dizem que eu sou o pai do Cris, né? Várias atividades. E o que me faz feliz aqui hoje, em tempos de pandemia, as felicidades mudaram de foco, né? Só de poder ter encontrado muita gente boa. Esse ano a gente fez um evento na faculdade, onde online a gente encontrou uma galera e conseguiu botar assim 700 pessoas numa sala eletrônica para conversar. Eu acho que hoje isso me faz feliz, isso faz uma grande diferença. Massa. Subindo mais um pouquinho, agora vamos para Amazonas. Marcelino, dá-lhe você. Bom, eu sou o pai do Bernardo, sou um cara que adora fazer amizades, né? Minha intenção é sempre estar trabalhando na comunidade, na verdade, é criar e construir relacionamentos. E o que eu costumo dizer é que a minha intenção é sempre colaborar com alguma formação que eu acabei desenvolvendo na vida. Uma em análise de sistemas e a outra também em marketing, como a colega Amanda lá embaixo, que é uma marketing. Também acabei tendo essa formação e estou indo agora para a minha segunda startup na área, coincidentemente, novamente voltando para a minha segunda startup no segmento do turismo. E sempre trabalhando com comunidade. Boa, muito legal. Subindo mais um pouquinho agora, Buriti Valley. Dá-lhe, Gustavo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Gustavo, da Tictifone, e aqui represento o Buriti Valley, que talvez, por um lado, possa ser considerada a comunidade mais afastada do Brasil, né? Afinal de contas, nós estamos lá em Roraima, que ainda não virou Venezuela, tá? Tem bastante venezuelano lá, mas ainda é Brasil, é Roraima, e nós estamos lá trabalhando, tentando desenvolver alguma coisa, né? E contribuir de alguma forma para o desenvolvimento desse nosso país, né? Eu sempre brinco, eu falo que nós não sabemos tudo, né? Nós sabemos um pouquinho, né? Um pedacinho, nós vamos aprendendo a cada dia.
mas o que nós temos tentado fazer é compartilhar esse pedacinho e esse pouquinho com cada um. E nós acreditamos que, assim, de grão em grão, de pouquinho em pouquinho, onde as pessoas vão contribuindo com o que pode, a gente consegue fazer uma grande coisa. E a gente consegue realmente impactar pessoas e tornar todos um pouco mais felizes. Muito bom demais. Boa. E agora, Dali Rodrigo. Vamos embora. Beleza. Obrigado, Marcos. Depois dessa citação, né, do Gustavo, fiquei até envergonhado do que eu vou falar. Brincadeira. Pessoal, obrigado por estar aqui, né, convidado para estar nesse painel, muito bacana. Faço parte da Açaí Valley, tenho uma startup chamada Neo Hábitos, que a gente trabalha desenvolvendo competências para o futuro do mercado de trabalho. Então, desenvolvemos liderança, criatividade, entre outras habilidades relacionadas ao futuro do trabalho. E uma coisa que me deixa muito feliz hoje é jogar videogame. Por mais que eu não tenha tanto tempo, mas para poder jogar, isso é uma das coisas que me deixa mais feliz. Boa. Eu era criança que só perdia quando eu jogava videogame. Eu parei de jogar videogame com 9 anos de idade porque eu fiquei traumatizado. Agora vamos para a capital do meio do mundo, Lindomar. Dali. Sou Lindomar, sou community leader da comunidade Tucuju Valley. Tucuju é uma tribo indígena, dos primeiros habitantes do Amapá. E uma curiosidade da comunidade Tucuju Valley é que nosso amigo Marcos Medeiros estava na sala de parto quando a comunidade nasceu, né? Foi nos primeiros Startup Weekend, e o Marcos Medeiros foi que fez o parto da comunidade aqui Tucuju Valley, e a gente está colhendo muitos frutos dessa comunidade. Sou mestre em ciência da computação e sou apaixonado por marketing também, e sou sócio de uma startup que é a Proesc. O marketing foi uma das coisas que transformou a Proesc. A gente vende para 8 países hoje, graças ao marketing digital. Tá? Uma startup que faturou ano passado 4 milhões. Então, o marketing realmente transformou essa startup. E uma coisa que me deixa muito feliz é que eu sou viciado em estudar e compartilhar conhecimento. Gosto muito de aprender. Sou um eterno professor, sou professor desde 17 anos, já dei aula em todas as faculdades que vocês possam imaginar, e sinto muito prazer nisso, em aprender e, ao mesmo tempo, ensinar também. Massa. Fico muito feliz de ver todas as comunidades reunidas. A minha relação com a comunidade de startups está muito relacionada com o Norte. Desde que eu me tornei facilitador do Startup Weekend, meu primeiro Startup Weekend facilitado foi em novembro de 2015, em Rio Branco, no Acre. E uma semana depois, eu estava em Macapá, quando a gente fez o SW lá no IFAP. Foi super, super, super legal. E falando sobre comunidade de startup, gente, para todo mundo que está ouvindo aqui a gente, quando a gente fala de comunidade de startups, a gente fala do grupo de empreendedoras e empreendedores de uma determinada região que se reúnem em startups, né? Quando a gente fala de comunidade, a gente fala de compartilhar conhecimento, compartilhadores, empreendedores que se ajudam para poder fortalecer os seus negócios. E junto com essa comunidade cada vez mais fica conectada, a gente consegue dar mais visibilidade, e dando mais visibilidade para a sua região, ela se torna cada vez mais atrativa, né? Esse é um pouco da lógica do porquê que a gente trabalha em comunidades, e olhando para o desafio que essas comunidades têm, e quando a gente fala de desafios, no país que a gente vive, por mais que a gente esteja dentro da realidade do norte do Brasil, os estados são muito distantes, cada cidade é muito independente. E pensando muito nos desafios, eu queria que a gente fizesse mais ou menos a mesma sequência agora, começando pela Amanda, que vocês comentassem assim, um pouquinho dos desafios que acontecem hoje na comunidade de startups de vocês. Acho que vocês pode responder, acho que um pouco de maneira breve, para daqui a pouco a gente compartilhar aprendizados, né? Daí, Amandinha, contei um pouco dos desafios da Tambaqui Valley, em Porto Velho, região. Manda. Bom, nós somos uma comunidade relativamente nova de atuação, né? A gente começou a atuar realmente em 2018, então a gente passou por um período muito educacional em 2018, 2019, e agora o nosso maior desafio está sendo realmente essa parte de
passar da educação para transformar mesmo os negócios e fazerem os negócios acontecerem. A gente tem tido excelentes resultados, apesar da pandemia, né? A gente tem hoje 2 startups participando do Inovativa, do projeto do Inovativa, sendo aceleradas. A gente teve a inauguração de uma incubadora com parceria no Sebrae Lab. Então, a gente tem visto muita coisa acontecer, mas, ao mesmo tempo, a gente continua com esse desafio, porque a gente acredita que quanto mais negócios acontecendo, quanto mais negócios sendo feitos e tendo sucesso, a gente vai dando exemplos para a galera que está vindo, sabe? Outro ponto que a gente está começando e que, por isso, acredito que seja um desafio, a gente quer muito puxar essa bandeira, essa questão do jovem empreendedor, porque a gente vê o futuro, a galera não está sendo preparada para os negócios do futuro, que são as startups, né? Então, a gente vai começar esse trabalho um pouquinho mais pesado nesse sentido, na parte educacional, né? E temos sempre a dificuldade da distância, que realmente é um pouco complicado, e acredito que esse é um ponto em comum com todo mundo da Amazônia, que é justamente essa questão da gente estar fora do eixo Rio-São Paulo-Sul, né? E então, justamente por isso que surgiu o Amazônia Valley, que é a junção de todas essas comunidades, e surgiu o Start Amazônia, que é para mostrar mesmo a nossa força, e que aqui no Norte a gente tem sim inovação, a gente tem sim talentos, e que a gente tem muita coisa boa para ser mostrada para o Brasil e para o mundo. Boa. É sempre legal quando a gente pensa assim, né? Porque tem cidades que se organizam regiões que se organizam, cidades que se organizam em termos de regiões, né? No norte do Paraná tem lá a Red Food, que é Londrina, Maringá e várias cidades da região. O Rio Grande do Sul acabou se organizando também de maneira estadual. É sempre legal a gente pegar outras referências que são um pouco mais próximas à nossa realidade, né? Falamos aqui de Brasil. A gente ouve muito falar do que acontece fora, Europa, Ásia, Estados Unidos, mas replicar na nossa realidade é bem difícil, é outra coisa, é outra história. Conta pra gente de Rio Branco, Vander, me conta um pouco mais da cidade da Baixaria. Saudade de comer Baixaria em Rio Branco. Manda. Os restaurantes estão tudo fechado, Marquinhos. O desafio da gente aqui é interessante. Hoje a gente estava até tendo uma discussão com a galera da AB Startups, e a gente falou justamente disso, de algumas comunidades que estão iniciando. E a gente tem como desafio principal aqui, a gente tem a questão da formação de novos líderes, né? A Amanda falou da criação do Tambaqui Valley, mas a Akiri Valley, ela é de 2014 e ela viveu um tempo e ela esfriou, né? E em 2017, a partir de 2018, a gente pegou o negócio de novo e tocou para frente. E aí a gente descobriu novos desafios, que além da gente ter a formação de líderes, né? Quem é que vai tocar o barco? É a questão de evangelizar o ecossistema, e aí não mais a comunidade, mas o ecossistema, e aí a gente fala de governo do estado, governo municipal, as instituições de ensino, as associações comerciais, né, o cara da iniciativa privada, quanto o que é inovação, e que os negócios deles hoje precisam passar pelos processos de inovação, e que a inovação aberta é a chave para isso. E aí eu falei isso porque o que é a inovação aberta? É quando essas nossas comunidades de inovação vão poder ajudar as empresas tradicionais, né? É aí que a gente entra, né? Então, se não é só o movimento startup, eu tenho um startup, eu vou montar aqui, vou me organizar, mas é como é que essas empresas de tecnologia e de inovação, principalmente, vão poder mudar o mercado. Então, um desafio grande é conscientizar. Aquele que tem um mercado tradicional, e aí aqui a gente sabe, para a gente é fácil enxergar isso, porque como é um estado pequeno, né, a gente está numa cidade pequena, a gente conhece todo mundo. Então, a gente sabe o empreendedor tradicional, as necessidades dele, e inclusive com a pandemia isso ficou muito claro, né? Que aquele cara que era resistente a ter um sistema para fazer entrega, teve que fazer, né? A faculdade que era resistente em fazer aula à distância, teve que fazer, né? E quem estava preparado saiu na frente, né? Por exemplo, a faculdade aqui onde eu trabalho, a gente perdeu um dia de aula. O decreto saiu no dia 18, e a gente teve aula no dia 18, dia 19 não teve, porque a gente organizou os professores e os alunos, e dia 20 de março a gente começou a ter aula online, sala online, professor ao vivo, todo dia de noite, de lá até hoje.
Mas por quê? Porque uma semana antes, quando ameaçou, disse, olha, vamos atualizar a plataforma da gente, vamos começar a usar, porque vai que, né? E nisso a gente teve uma vantagem. Então, assim, um grande desafio é esse, é formar novos líderes, e eu acho que isso é geral, mas principalmente pegar esse mercado tradicional e fazer com que ele entenda que inovação não é moda, inovação é necessidade. Super, super, super legal. Acho que a gente pode continuar com a Tati, que eu acho que ela respondeu primeiro na apresentação, mas eu acabei escutando ela. Tati, me conta um pouquinho mais, um pouco dos desafios aí da realidade de Tocantins. Pois é, você me pulou, mas eu deixei porque sempre essa questão de ordem alfabética, eu sou sempre a última. Então, assim, o meu nome é T, e o Tocantins é com T, então eu sempre sou a última. Então eu falei, tudo bem, não tem problema não. Resolveu agora. Pode pular. E assim, os nossos desafios aqui, eu estou no interior do estado, para vocês terem uma noção, a gente teve o nosso primeiro SW ano passado aqui na minha cidade, que é a terceira maior cidade do estado de Tocantins. Então, assim, a gente está começando agora a engatinhar, a criar eu vejo assim, está nascendo ainda, porque a gente estava se organizando, falar, esse vai ser o ano que a gente vai fazer tudo acontecer e tal. Aí veio a pandemia, a gente teve que se reorganizar. Então, a gente também criando uma cultura. Aqui na nossa cidade, a gente tem um projeto de inovação que é governo, universidades e empresas, e que funciona muito bem, já tem mais ou menos uns 5 anos. E esse a gente vê como um trunfo, porque né, ele é um projeto que está preparando o pessoal. A Amanda estava falando, nosso desafio é a questão da educação empreendedora. Aqui, Amanda, a gente trabalha com as crianças, na educação empreendedora já com crianças a partir de 6 anos de idade. Tanto a educação empreendedora como a educação científica. Então, eles já vão para dentro do laboratório, trabalhar em laboratório, eles já produzem, fazem os produtinhos deles e vendem, é a coisa mais fofa. Então, assim, a gente já está preparando essas crianças para o futuro, para começar a empreender no futuro, mas a gente precisa focar também, quando a comunidade, os eventos, eles surgiram com o foco de criar essa cultura para o pessoal, para os mais velhos, né? Então a gente já está trabalhando na base, mas também a gente começou a pensar como que a gente poderia engajar, falar assim, nem engajar, empoderar essas pessoas para que elas acreditem que elas podem empreender, que isso de startups é para elas também, que a comunidade está aqui para dar apoio, para dar oportunidade. Então, quando eu penso na comunidade, eu penso nos desafios, muitas vezes eu lembro que quando eu era mais nova e eu estava aqui no interior do Tocantins, eu não tinha certas oportunidades que hoje eu tenho. Então eu falei, poxa, eu preciso, né, ser uma forma, a gente precisa criar condições para que essas pessoas elas também tenham essas oportunidades que hoje eu estou tendo por causa da comunidade, sabe? Então, assim, são muitos desafios, a gente fala, não é fácil. O Startup Tocantins, ele existe desde 2013. Só que, assim, imagina, a gente só conseguiu chegar no interior em 2019. Demorou muito tempo. Então, a gente ainda está engatinhando, a gente ainda está criando cultura, a gente ainda está no período de educação mesmo, de falar, vocês podem, a gente tem poucas startups aqui, mas em operação, a gente tem algumas que já entraram em alguns projetos, como o Conecta Brasil, da Softex, entraram também na Inovativa, a gente teve startup acelerada, mas assim, só foi uma, mas foi uma vitória, a gente conseguiu colocar uma startup lá dentro, e foi assim, eu soltei fogos de artifício, vocês não têm noção, minha alegria, eu falei, cara, que muito feliz, gente, eu quase chorei, porque a gente sabe, né, já tinha anos que a gente não conseguia colocar nenhuma startup na Inovativa, então quando colocou uma, aí a gente fica vendo o pessoal do Sul comemorando, às vezes tem tipo, 200 startups, e eu caminho a uma, coisa maravilhosa. Então, assim, só quem vive aqui no Sul, no Norte, sabe o que é isso, sabe? Sabe os desafios que a gente enfrenta. Então, assim, lá para a região são ecossistemas mais maduros, então, assim, é outra realidade. E eu só comecei a perceber isso mesmo, dessa questão de oportunidade, de outras realidades, eu achava que isso era besteira, Marquinhos. Eu falava, né, Tocantins aqui, ó, muito bom. Quando eu comecei a trabalhar de forma mais ativa na comunidade, eu comecei a perceber que realmente a gente precisa de apoio, sabe? A gente precisa, porque assim, você falou, tudo é muito longe, né? Imagina, eu tô a 200 quilômetros só da capital e a gente demorou 6 anos para fazer o primeiro Startup Weekend aqui. Então, tipo assim, sabe? Imagina que outros estados, como o Pará, que é imenso, como o Amazonas,
sabe? Que são estados imensos e que tudo, as coisas assim, demoram a acontecer, demoram a chegar. Então a gente precisa pensar sempre. O nosso desafio, meu desafio aqui, pessoal, é falar assim, olha, vocês podem fazer, eu quero que vocês tenham oportunidade, isso aqui é para vocês também, sabe? Não é porque a gente está aqui no Tocantins, que você, né, no norte, que vocês não têm oportunidade. Então, assim, esse é o meu desafio pessoal, e eu sempre levo essa bandeira de oportunidade, de empoderamento, de educação, sabe? De cultura para o pessoal aqui da nossa região. Boa, super legal. Aproveitar que você falou do Pará, então já passar para o Rodrigo, para a gente entender um pouco aqui dos desafios da comunidade em Belém. Você está em Belém, né, Rodrigo? Você está em outra cidade? Isso. Boa. Não, estou em Belém Fala aí. mesmo. Beleza. Então, desafios que a gente tem aqui em Belém, né? Falando do Pará como um todo. Começando pelas startups, a maioria das startups que a gente tem mapeadas, elas estão ainda numa fase muito inicial. Então, dificilmente a gente tem, de fato, startups ali que estejam mais maduras e que a gente possa falar, olha, a gente tem aqui alguns cases de sucesso que, de fato, se destacaram. Tem algumas que têm potencial, mas ainda não estão nessa fase. Então, a gente tem essa problemática de falta de startups, né, com um nível mais maduro. E também a questão do ecossistema. Muitas vezes, as startups que iniciam, elas não encontram um ambiente bem propício para que elas continuem no trabalho, né? Ou elas saem, vão para outro estado, ou até os próprios profissionais que fazem parte da equipe, eles desbandam, né? Eles vão para outros estados, conseguem outras propostas mais interessantes de trabalho, e a startup acaba ficando em segundo plano e, às vezes, acaba não saindo do papel. Então, falta ainda, a gente nota essa falta de união mais dos órgãos públicos, privados, da comunidade como um todo também. A gente acredita que ainda falta muito disso. Com relação a problemas, eu acredito que é isso. Foi falado aqui também por outras pessoas sobre a questão da distância, né? O Pará ele é um estado muito grande. E eu acho até difícil de falar em nome de todo o estado aqui, como Açaí Valley. E recentemente, interessante até que surgiu uma comunidade nova lá no Xingu, a Xingu Valley. E estão ali engatinhando, estão começando, a gente participou do primeiro meetup deles esse ano, nós fomos convidados. Então, acredito que essa criação de comunidades, né, ali em pontos que a gente não consegue alcançar, que a gente está mais presente no município, aqui no centro, né, digamos assim. Agora, lugares mais afastados já fica um pouco mais difícil da gente estar alcançando. Seguindo na mesma linha da Tati e do Rodrigo, passo a palavra para Marcelino me contar um pouco mais a realidade de desafios no Amazonas, em Manaus, nossa querida Manaus, dali. Nós não estamos te ouvindo, Marcelino. Nós não estamos te ouvindo, mas você está com o microfone ok. Vai, tenta. Oi, dá-lhe aí, vai. Peraí, oi. Bem, Manaus, assim como todos os outros estados, tem essa dificuldade que todo mundo já sabe de logística, então a gente nem trata mais isso como um problema. A gente já parou de falar que a distância para a gente não é mais problema há muito tempo, porque ela existe. Então ela não é mais uma barreira, ela é uma realidade, e a gente supera isso tranquilamente, né? São pouquíssimos os municípios que a gente tem uma ligação por terra, né? Eu acho que, fazendo uma comparação entre os estados que eu já conheço, eu acho que eu só ainda não fui presencialmente no Tocantins, mas a minha formação de análise de sistemas é no Tocantins, né? Eu fiz EAD por lá. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso, gente? Quando a gente definiu o nome Jaraqui Valley, na verdade, a gente é uma comunidade de 2013. Né? Em 2013 já existia essa ideia de comunidade, ou pelo menos de pessoas interessadas no segmento dessa palavra startup. Chamávamos na época de startup AM, né? Com aquela ideologia até então, a gente ainda não tinha esse modelo de que isso era de cidade. A concepção, na verdade, a gente foi aprender quando a gente foi para Recife. Mas o que acontece? A gente entendeu que em determinado momento não fazia sentido a gente querer ser uma comunidade regional, né? A gente tinha que ser a comunidade de Manaus. Então a gente focou primeiramente nisso. Esse foi o primeiro desafio. Foram duas brigas iniciais. Primeiro, o nome da comunidade.
Startup AM já era que Vale, que surgiu em 2014, Startup AM em 2013, quem ficava com quem? Eu era do movimento Startup AM até então. Quando já era que Vale veio com o Daniel, a gente meio que tinha um impasse até pessoal de um com o outro, mas aí a gente resolveu um dia, de um amigo em comum que tinha uma startup, ele tinha uma pizzaria, reuniu todo mundo na pizzaria, batemos na mesa, só, bicho, qual é o negócio aqui? Né? Que a gente vai fazer? Comida resolveu o problema no final das contas. Resolveu o problema. O que a gente vai fazer nessa bodega aqui? Meu irmão, vamos todo mundo agir de um único objetivo, vamos adotar uma bandeira, vencer o Jaraqui Valley para ser a comunidade de Manaus, e a gente aboliu, vamos dizer assim, o Startup AM até então. Esse foi o primeiro desafio. O segundo foi entender como a gente tratava da temática inovação. A gente, por falar de inovação, brigava muito com a academia, que também era um outro entrave com a gente aqui então, nessa época. Né? Porque a academia, não é todo mundo é doutor e não sei o quê, e o mestre cagava pra gente, eu nunca tive esses títulos, e eu também tracava de porrada com ele, mas como as grandes doutoras eram amigas minhas, a gente conversava e também se dava muito bem, e aí eles conseguiram entender o que a gente queria. O nosso propósito, falar de inovação, na verdade, a gente definiu com quem que a gente ia trabalhar, né? Porque a gente sabe que tem startups que não têm base tecnológica, mas é uma startup, ela tem inovação no processo. Só que a gente definiu o seguinte, que nós seríamos uma comunidade de negócios digitais. Então, esse foi as duas coisas que nós resolvemos. Somos uma startup, somos uma comunidade de negócios digitais. Ponto. Ah, então inovação não entra? Cara, se ela tiver uma base que não seja digital, não entra, vai se enfiar onde ela quiser. Se ela ficar com a gente, bem. Se ela não se aceitar, o quê? Porque comunidade é adesão, não é imposição para ninguém. Né? Então, isso foi a compreensão que a gente teve. Essa foi a partir daí que a gente começou a se organizar, né, de uma forma mais estruturada, fazer um planejamento estratégico anual, semestral, né, e fomos superando as dificuldades. Nosso primeiro meetup, quando a gente foi para Recife, a gente voltou, fizemos aqui no modelo Manguezal, a gente fez com 9 pessoas numa praça, né, então foi assim, praça pública, 9 pessoas reunidas e acabou, né, e desde então a gente foi fomentando daquele primeiro meetup até o 45º, que foi meu último antes de eu ir embora para o Rio Grande do Sul. Não houve uma interrupção de meetups, foi sequencialmente, né? Nunca houve um mês que não houvesse meetup, sempre, todo mês era regrado ter os nossos meetups. Então esse foi o primeiro desafio, se fazer entender, fazer as pessoas entenderem, depois que a gente se entendeu o que a gente era, é que a gente pôde comunicar para as outras pessoas quem a gente era, né? E a gente começou a fechar as parcerias, ir para os bares e restaurantes e praças e tudo mais, a chegar ao ponto de eu não ter mais lugar onde enfiar pessoas que tinham startup e outras que tinham curiosidades, né, para entender o que era aquilo que estava acontecendo, mas ainda não era o que é hoje. Né? Então, hoje nós já estamos em outro momento, em outra fase, novos desafios. Então, assim, temos muita coisa, tá, gente? Eu não consigo sintetizar no tempo que a gente tem aqui. Mas, assim, esses foram os nossos primeiros desafios aí, principalmente para a galera que está nos primeiros aí. A gente primeiro fez o quê? Se identificou enquanto comunidade, estruturou um planejamento de como agir e depois divulgou isso. Então, basicamente, esses foram os primeiros desafios iniciais. E ainda faz parte do nosso planejamento hoje em dia, embora seja muito mais fácil comunicar isso hoje. Massa. Como você falou, a gente não vai ter tempo de discutir tudo aqui, né, Marcelinho? Então, a galera da produção deixou aqui na descrição desse vídeo os contatos nossos, tá bom? Então, se vocês quiserem se comunicar com a galera que faz a comunidade de startups na cidade de vocês, no estado como um todo, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo, tá? Lindomar, me conta aí da cidade do Marabaixo, desafios em Macapá, conta mais pra gente. Assim como as outras comunidades, um dos principais desafios do Amapá é uma ilha, né? Não chega por estrada aqui. Você pega um carro, você não chega no Amapá. Só chega por avião. Isso, só chega por avião ou por barco, sabe? Então, a gente é isolado geograficamente mesmo. Então, desafio de ter internet. A gente só teve internet de verdade no Amapá há uns 3 anos, quando chegou o Linhão de Tucuruí, né, que interligou o resto do país ao Amapá por fibra ótica, que antes era via rádio. A gente teve uma qualidade melhor de internet. Mesmo assim, essa internet às vezes cai, porque o linhão é fibra, né? Às vezes acontece alguma coisa, queima um equipamento lá numa ilha do Marajó e a gente fica sem internet. Esse é um desafio.
Um outro desafio, o Amapá, assim como o Tocantins, lá, da Tati, é um estado muito novo, era território até 88, né? Na Constituição de 88 virou estado, a gente tem 32 anos de ser estado, e a gente é um estado que tem uma cultura que a gente chama aqui de economia de contra-cheque, né? Tem uma cultura das pessoas, dos jovens estudarem, fazerem concurso e pleitear uma vaga no governo ou na prefeitura. Então, e essa bolha estourou aqui, né? Então, não faz um tempinho que não tem concurso e os jovens estão tendo que procurar outra oportunidade e a gente está dando essa oportunidade agora com startup, com empreendedorismo, com inovação e tal, com a comunidade Tucuju Valley. Um dos desafios que a gente tem ainda é a formação de líderes. A gente já tem alguns líderes na comunidade, a gente já tem alguns frutos, mas a gente precisa formar mais líderes. Uma vantagem da comunidade Tucuju Valley, que é assim, é uma vantagem que a gente ganha de saber marketing, sabe? Muita gente da comunidade é da Proesc e tal, ou de uma outra startup que é top aqui também, que é o Ossa Fácil, que faz o marketing top também. Então, a gente sabe fazer marketing. Então, a gente tem a vantagem de, quando faz um evento, a gente conseguir trazer muita gente para o evento, a gente faz muito barulho, sabe? E isso foi atraindo outras pessoas que queriam aparecer nas fotos e tal. E isso atraiu parcerias tops assim, para a comunidade, sabe? A gente tem parceria com o IFAP, com o Senai e principalmente com o Sebrae. Sabe? A gente tem uma parceria top com o Sebrae que a gente conseguiu criar dentro do Sebrae um projeto chamado Startup Macapá, tá? Que agora se transformou em Startup Amapá. E é um projeto do Sebrae para a criação de startups, sabe? E nesse momento a gente abriu vagas, comunidade e Sebrae, Tucuju Valley e Sebrae, para 210 inovadoras, que dessas 200 a gente quer tirar 14 startups tops, assim. E a gente consegue trazer essa filosofia que a gente usa startup de funil para dentro do Sebrae, assim. A gente diz, a gente falou para eles, olha, para a gente ter 14 startups tops, a gente precisa no mínimo de 210 inovadoras, para a gente ir afunilando, e no final do programa a gente ter 14 startups tops. Se a gente tiver mais, show, entendeu? Mas se a gente não tiver... Então, essas vantagens assim, que a gente está tendo aqui no Amapá, essas parcerias estratégicas assim, são bem, bem bacanas. Bom, é super legal o que você falou, porque fiz aqui um resumo do que todo mundo falou, mas, enfim, as comunidades elas não são novas, né, gente? A gente falou aí, muito antes de visitar Rio Branco, eu já tinha ouvido falar bastante das coisas que aconteciam no Acre, e fiz aqui vários resumos de desafios, assim, e mais uma vez para quem está ouvindo a gente, quando a gente fala de desafios de comunidade empreendedora, a gente fala para você que está ouvindo a gente, que quer montar seu negócio, que você não sabe por onde começar, fala com essa galerinha, procura lá no Startup Base, deixa o link aqui na descrição, tá, povo da produção, depois, Startup Base, porque lá você se conecta com as comunidades de startups que tem pelo Brasil e com as outras startups que são na sua cidade também. E aí, a partir disso, para você que quer tocar seu negócio digital, como o Marcelino muito bem falou, porque nem todo mundo sabe o que é startup, né? Mas negócio digital já é um pouco mais fácil de entender. E assim a gente consegue endereçar muito melhor essa conversa e a sua vida como empreendedor ela tende a ser mais fácil em comunidade, né? Desafios são muitos aqui. Distância, talentos, educação, novos líderes, inovação aberta, cultura, startups em fase muito inicial, maturidade do ecossistema, união da comunidade. Eu gostei muito do que o Marcelino falou em relação à recorrência dos eventos dos meetups do Jaraqui Valley. E a próxima pergunta que eu tenho para vocês Marquinhos, faltou o Gustavo nessa rodada. Sim. Eu vou já chamar ele. Eu gostei muito do que o Marcelino falou em relação à recorrência dos eventos. E aí, eu deixei justamente ele porque eu vou complementar agora. Porque ele falou sobre a recorrência dos eventos do Jaraqui Valley, né? E aí eu vejo muito recorrência como uma maneira legal de fortalecer a comunidade. Como a comunidade de Boa Vista foi a última que eu visitei no norte, eu queria que ele já respondesse
os desafios que sua comunidade tem e já emendasse na resposta da próxima pergunta, que é como que você acha que a comunidade resolveu esses desafios e qual o principal aprendizado que você, Gustavo, como empreendedor na Ticketphone, vendo toda a comunidade do Buriti Valley como um todo, qual que tu acha que é o principal aprendizado que a Buriti Valley pode repassar para outras comunidades diante de todos esses desafios que a gente conversou aqui? O Marcos me deixou por último porque ele queria me colocar na fogueira, né? Deixa estar, Marcos. Quando você voltar em Boa Vista, você vai ver se vai ter tambaqui assado para você, tá? Mas vamos lá, gente. Eu estava ouvindo aqui as respostas das comunidades e pensando como que mesmo quando a localidade é outra, parece que os problemas são os mesmos, né? Então, assim, parece que realmente todo mundo tem a mesma dificuldade, tem o mesmo problema, passa um pouquinho, às vezes, ali a intensidade, mas é por aí, né? Então, assim, vendo a Tati, o Rodrigo falando, né, falava assim, nossa, será que eles estão em Boa Vista? Porque, assim, quais são as dificuldades que nós temos lá? É muito, vou usar o termo assim, teórico. E quando você realmente vai para a prática, parece que... E parece que algumas pessoas, com devido respeito né, e até algumas instituições, preferem que as coisas continuem assim, né? Parece que é mais fácil de controlar, não sei, é mais fácil de fazer volume, mas a impressão que nós temos, muitas vezes, é que se dá muito mais importância para a teoria do que para a prática. O Rodrigo falou da teoria do contra-cheque, né? E eu falo assim, lá em Boa Vista, além da teoria do contra-cheque, é a teoria do governo. Porque o que move a economia, via de regra, não é só o contra-cheque, mas é o funcionalismo público. Porque nós temos baixa produção industrial, né? Nós estamos ilhados como o Lindomar, e acho que o Marcelino também, né? Porque para chegar em Manaus hoje, basicamente, é só avião e barco também. E aí, por consequência, Boa Vista também, porque Boa Vista só tem estrada dentro do Brasil para Manaus, então nós também estamos numa ilha, vamos dizer assim, né? Onde basicamente todo mundo depende de um governo. Então você ainda entra na história do problema político, apoia A, apoia B, porque tem o padrinho político, ou porque apoia, ou por interesse, ou porque o fulano da minha família trabalha para o governo. E isso tudo dentro de um movimento, que é um movimento startup, um movimento ágil, aquele movimento que realmente quer mercado, isso às vezes acaba dificultando um pouco as coisas, né? Mas fazer o quê? Toca para frente, nós estamos aqui para superar, para seguir em frente, para fazer isso acontecer. E é assim que a gente tem tentado. O que nós tentamos fazer em Boa Vista? Lá, o movimento Buriti Valley, ele não foi criado com um dono, vamos dizer assim. Então, ele não tem um CNPJ, uma empresa, alguma coisa nesse sentido. Foi criado como se fosse um movimento, e nós convidamos várias instituições para compor o movimento. Então, o Sebrae é um parceiro do movimento, a prefeitura, eles são parceiros do movimento, o governo do estado é parceiro do movimento, né? Nós temos startups, instituições privadas parceiras do movimento, e assim, hoje nós temos basicamente, se eu não me engano, na última atualização tinham 14 instituições que compõem o movimento. Então, de quem é o Buriti Valley? É do Sebrae? Não. É do Gustavo, da Vanessa, do Zezinho? Não. O Buriti Valley, ele é uma composição de várias instituições que resolveram sentar e trabalhar junto para desenvolver ações que pudessem apoiar algum tipo de negócio. Agora pensa comigo, gente, quando você está numa empresa, né, que todo mundo tem metas comuns ali, né, e você coloca 10 pessoas para conversar, já é difícil, né? Agora imagina 10 instituições conversando para tentar fazer um movimento, tentar apoiar as startups. Dá trabalho, né? Tem uns que, como o Lindomar disse, que estão lá só para aparecer na foto. Só que tem alguns que realmente estão ali trabalhando para apoiar, para desenvolver o Estado. A Tati estava falando, né, de uma startup no Inovativa, né? E eu estava pensando, nossa, eu estava lembrando lá de 2014, né? E falando assim, gente, nós passamos por isso tudo, né? Porque nós tivemos o privilégio de participar de um programa no Rio, né? E nós fomos a única startup fora do eixo Rio e São Paulo. E tudo o resto era Rio e São Paulo. E você chegava lá e você olhava e falava, gente, o que é isso? Cadê o resto do pessoal?
né? Então, assim, aquilo parece que só o fato de estar lá já era uma grande vitória, né? E aí, quando nós voltamos para Boa Vista, foi o que eu falei na fala anterior, o pouquinho que a gente tem, esse repartir esse pouquinho e esse cada um fazendo um pouquinho, né? Ele tem muito, muito a contribuir. Não é o momento, né? Mas assim, até para encerrar e no que a Tati falou, teve uma coisa que me marcou muito. E eu falo isso não é para reclamar, para criticar, não é por isso. Mas eu falo isso simplesmente para exemplificar, né? Quando nós fomos lançar o movimento Buriti Valley, nós fizemos um evento. E aí tinha lá a imprensa cobrindo aquele movimento de um estado pequeno, de uma cidade pequena, como o Lindomar falou, que ia acontecer alguma coisa, né? A prefeita confirmou que ia, o pessoal do Sebrae, aquele movimento todo. E para esse movimento, nós convidamos um representante de uma instituição, de uma representatividade de startup na época, para participar desse evento. Ia fazer a palestra magna do evento, né? E ele recusou o convite, do tipo, Roraima, Boa Vista. Em outras palavras, estou exagerando, o Gustavo falando assim, como quem se diz assim, eu tenho coisa mais importante para fazer do que ir fazer uma palestra para vocês, né? Então, assim, isso foi algo que marcou muito, né? Mas fazer o quê? Toca para frente, né? Vamos lá, vamos fazer, as coisas vão acontecer. Hoje nós já tivemos o privilégio de ter ciclo de pré-aceleração, né, desenvolvido em conjunto com todas essas instituições, onde a prefeitura cedeu uma sala, o Sebrae cedeu um consultor, uma instituição privada pagou uma passagem de um mentor de fora, e assim que a gente tenta contribuir, e assim que a gente tenta desenvolver. Se vai dar certo, eu não sei, mas a gente está tentando. Eu espero que esse modelo, tipo assim, de todo mundo fazer junto e todo mundo sendo dono do negócio, continue dando muita discussão, porque a hora que senta para conversar, a discussão é o que não falta. Mas eu sinceramente espero que isso sirva como um exercício para que todo mundo possa olhar um pouco mais para o todo, deixar de olhar um pouco para o teu interesse privado, que é algo que a gente vê muito em governo, a gente vê muito das instituições. Mas acho que quando todo mundo olha para o todo e consegue realmente trabalhar em prol de alguma coisa, os resultados que a gente consegue e o lugar que a gente consegue chegar, eles são muito maiores e muito melhores para todo mundo. Boa. Bom demais ouvir você falar sobre dar exemplo, né? Eu acho que é um pouco da linguagem muito da Endeavor, né? Tipo, liderar, inspirar através do exemplo. Isso é super importante. Ter case de sucesso é super legal para posicionar a comunidade. E aí, falei bastante do Marcelino antes de passar a palavra para você. Vou querer que ele compartilhe um pouco, de maneira breve, para dar todo mundo falar, porque a gente está com 42 minutos já de gravação de live, e aí eu queria que você falasse um pouco dos aprendizados, Marcelino, que você acha que Manaus pode passar para as outras comunidades nortistas aqui reunidas. Bom, deixa eu começar simplificando, porque realmente Manaus tem muita coisa, gente. A primeira coisa que a gente tem muito aqui é dinheiro. Então, é o que todo mundo sempre quer, né? Então, a gente acabou aprendendo que, assim como nosso querido Gustavo, a gente tem a mesma política, vamos dizer assim, se eu posso até dizer assim, né? Eu, pelo menos, pensamento, porque, assim, quem nós somos? Nós somos um coletivo, tá? A nossa comunidade também, a exemplo, eu acredito que do Buriti, e muito até influência, porque a gente sempre teve contato muito com a galera do Buriti Valley, principalmente tipo, ali em Boa Vista, mais em torno do Daniel, né? Constantemente, ele sempre está por ali, Macaulay, o Ricardo, então sempre tem uma galera que está aqui por Boa Vista. Eu sei de todo esse movimento que todo mundo faz com todo mundo, mas eu sei que todo mundo nem me via por aí. Mas assim, gente, o que acontece? A gente tem esse mesmo pensamento, né? A comunidade é das startups, tanto que no ano que eu fiquei sem, até por isso que eu nem queria aparecer, porque eu não me julgava capaz de querer contribuir, porque eu não tinha startup, eu não tinha como me tornar case para alguém. Já tinha tido a minha, vendi, mas estava quieto. Então eu achei que eu só podia organizar, contribuir de alguma forma muito rápida. E a partir do momento que a gente identificou isso, a gente começou a crescer, como eu acabei falando para vocês, a gente não tinha mais onde enfiar pessoas aqui. A gente geralmente fazia parceria de restaurante, que era sempre no happy hours normal, né? E a gente não tinha mais, era 150, 50, o mínimo que dava era 60 pessoas. A gente continua tendo o Prêmio Jaraqui Graúdo, que é um evento tipo case, que eu acho que é o único, somos os únicos que fazemos isso fora o case,
né, que a gente reúne 300 pessoas em um lugar. Então, assim, são modelos que a gente foi testando. Então, é o nosso maior evento e isso acabou despertando os olhos de muita gente. Então, assim, não temos esse modelo de querer fazer política com nada, tanto que quem tentou fazer isso dentro da comunidade não vingou, não durou, a gente realmente identificou e tirou essas personalidades. Muitas coisas aconteceram, infelizmente, a modelo, a exemplo da lei de informática, houve a questão de um instituto trabalhar uma questão muito predativa do meu ponto de vista, buscando brecha na lei de informática, para trazer, eu não sou extremamente protecionista, mas eu chego a ser protecionista depois, principalmente depois que eu aprendi no Sul como ser um pouco mais protecionista, e identifiquei que se criou uma brecha na lei para trazer startup de fora, abrindo filial, então a gente acabou se tornando hoje um celeiro de filiais de startups, né, que estão usando o nosso recurso econômico, vamos dizer assim, para se desenvolver. E quando eu digo nosso, não é só de Manaus, não. É nosso, é a Amazônia Valley, tá? Porque essa lei, ela contempla todos nós aqui da região, tá? Então, assim, mas infelizmente isso acabou acontecendo. E essa tem sido a briga, esse tem sido os grandes desafios que a gente tem tido, e aprendizado que a gente teve vamos continuar sendo empresas, vamos continuar sendo querer referência, né? Mas o nosso maior aprendizado foi que, como eu falei, a gente parou no 45º Meetup, depois que eu acabei viajando, deu uma quebrada. Não é que eu reorganizava isso, mas é que a gente acabou esquecendo, e aí é responsabilidade minha também, e os colegas da época, de formar novas lideranças. Então, isso é o que eu acho que a gente não pode jamais esquecer. É trazer outras pessoas, tanto que agora, nesse novo modelo de planejamento que a gente fez agora, é exatamente isso. Botamos no nosso planejamento formação de novas lideranças, né? Claro, incentivando essas lideranças a terem as suas startups, mas também aqueles que não têm, ou pelo menos têm o interesse de querer contribuir de alguma forma positiva, né? E não exploratória, né? Porque a gente já sabe que network é tudo e não tem moeda maior do que isso, e muita gente enxergou que dentro da comunidade dá para se ter isso. Infelizmente, a gente acabou tendo esse tipo de coisa, porque é normal em todo canto do Brasil isso acontecer, né? Mas então a gente acabou se protegendo nesse sentido e querer formar novas lideranças e ficar observando apenas esses cenários, né? Eu realmente, os mais antigos, eu acho que tá eu, o Glaucio, mas cada um já está tocando os seus próprios negócios, porque a gente não quer mais, né? A gente precisa passar para outras pessoas. Eu estou indo para uma segunda fase de startup, estou trabalhando no Rio Atumã, vamos dizer assim, acabei de chegar de viagem, como eu comentei para vocês, né, nos bastidores, porque lá não tem nada, gente. Se a gente acha que a gente está ruim, eu estou em desafio ainda muito maior agora. Então, assim, por quê? Porque assim, quem tem startup é isso, a gente sempre vai buscar novas coisas e isso demanda tempo demais, e o tempo que a gente tem, a gente está aqui, tentando contribuir com as pessoas, com a comunidade de alguma forma. Então, isso é o que eu tenho de colocação pessoal, de colocação da comunidade, é se organizar, fazer um planejamento estratégico. A gente fez isso esse ano, está dando certo, a pandemia atrapalhou, claro, a gente, realmente, assim como a Tati está sentindo falta dos presenciais, eu sou o que mais brigo aqui com a Glaucia, eu disse, Glaucia, volta com meus meetups presenciais, que eu quero tomar minha cachaçinha, né? Então, assim, mas a gente tem o consenso que realmente tem muita gente que não quer reunir, e como cada um organiza o evento mensalmente aqui, gente, a gente não pode mandar em nada, porque como o Gustavo falou, ninguém é dono de nada. Eu tenho a vontade de querer reunir presencial, mas quem organiza o evento local não sou eu, né? Eu só opino, fazer local. E é isso, gente. A gente está aqui para ajudar qualquer comunidade aqui da região. A Glaucia vai falar ainda hoje ou amanhã, não sei, sobre investimentos. É interessante que quem tem startup aqui acompanhe, né, essa fala dela, porque quem está precisando daquele capitalzinho aí vai poder aproveitar a lei do bem aí tranquilamente. Super legal essa dica. Mais uma vez a gente ouve falar sobre visibilidade, né? Eu acho que isso é essencial. Acho que todo mundo que tem negócio, e você que está assistindo aqui um pouco do que a gente está falando aqui agora, visibilidade é essencial para que a gente se posicione um pouco mais no mercado. E eu queria que o Rodrigo falasse um pouco agora sobre os aprendizados que Belém pode passar para a gente aqui dessas comunidades. O que é que deu certo, que precisa rodar em outros lugares também, Rodrigo? Show de bola, Marcos. Então, com relação aos desafios, né, que eu apresentei ainda agora, uma das formas que a gente está fazendo para poder diminuir esses desafios é, de fato, se aproximar mais de instituições públicas, instituições privadas também, chamá-las para junto para desenvolver algo em conjunto. E uma das coisas que deu muito certo foi no ano passado, quando a gente conseguiu desenvolver um programa com a Hidro. Quem não conhece a Hidro é uma empresa que trabalha com mineração, inclusive a mineração dela aqui no nosso estado, no Pará,
é responsável por uma das maiores porcentagens de toda a produção dela mundial. E a gente conseguiu desenvolver um programa em conjunto com ela para ofertar, né, oportunidades para as startups terem o seu primeiro contrato com uma empresa grande. Então, não é um programa de aceleração, é um programa, de fato, de contratação de startups. E ela abriu, né, o seu portfólio, digamos assim, abriu a empresa para que as startups pudessem analisar os problemas e apresentar soluções para ela. Então, isso foi algo que deu muito certo no passado. E a segunda coisa que a gente está tentando voltar, né, esse ano, é com a reunião do ecossistema, que é uma reunião que a gente promove de maneira mensal aqui no Açaí Valley, chamando instituições públicas, privadas, outras comunidades também, para que possam botar na mesa, falar o que estão passando, o que elas estão desenvolvendo, e de forma que a gente possa alinhar ações em conjunto, para que a gente possa seguir juntos, né, e compartilhar ali experiências. Boa, super legal. É muito bacana porque a gente já viu várias outras comunidades dando certo, começando a fazer negócio com grandes empresas, né? Para poder complementar um pouco disso, queria que Vander falasse agora um pouquinho sobre como é que está o cenário de Rio Branco. Rio Branco, que foi uma comunidade que começou a dar certo muito forte ali em 2014, ganhou uma visibilidade muito legal, viveu um período de entre-safra, agora está se posicionando muito forte no cenário nacional. Quais aprendizados que a gente pode trazer do Acre para o resto da galera que está aqui? Um detalhe bem importante disso são os aprendizados, né? A gente falou dos desafios e falar de aprendizados é isso. A gente começou lá forte em 2014, Startup Weeks foram uma novidade, movimentaram muita galera, a gente teve gente que abriu empresa aqui e saiu, né? Mas não dá para viver só disso, né? Então você tem que começar a formar outras pessoas, ter novas ações, e a gente começou a tomar fôlego de novo aí com o apoio do Sebrae. O Sebrae aqui é pai e mãe dos projetos de startups nosso, que foi começar a pré-aceleração lá em 2018. Né? Então, vamos fazer um projeto de pré-aceleração, acho que foi um dos primeiros aqui da região norte, colocando as startups lá dentro. A galera ia até mesmo sem saber o que era, mas começou a trabalhar e ver que isso dava resultado. Eu digo até para o pessoal que a ignorância é uma dádiva, porque eu estava na academia só, né? E assim, quando eu não conhecia o mundo de startup, eu formava aluno e ficava feliz porque ele formava. Né? Depois de conhecer isso, eu formava, mas pensava, e esse cara vai fazer o quê agora? Né? Porque a gente não passou para ele essa experiência que ele precisa ter para ele ir para o mercado, porque o mercado mudou, né? E ele não está preparado para isso. E aí nós mudamos. Uma coisa que a gente fez em 2019 já foi o Empreenda, que a gente colocou dentro do trabalho de conclusão de curso da faculdade. A gente acabou com a monografia e virou, o cara tinha que entregar um negócio, uma startup, e ele tinha que estar rodando em um ano, porque eram os 2 períodos que ele tinha para trabalhar. E eu tive uma resistência assim, de alunos que disse assim, eu não vou fazer isso aí, porque no meu contrato aqui com a faculdade, diz que eu tenho que fazer monografia e eu quero fazer monografia. Mas a gente foi conversando, trabalhando e tal. E esse cara que reclamou, no meio do ano, estava com a startup rodando e ganhando dinheiro sem ter nada ainda, validando. Tu devia cobrar o dinheiro que ele ganhou e botar para tu me dar o dinheiro, então. Ele enche os peitos para falar, né? Na pandemia agora, eles tinham um serviço de intermediação de entrega, mas do mercado de colono para casa das pessoas. E agora, na pandemia, todo mundo precisando do serviço. E aí os caras deram uma bombada, né? Mas foram os aprendizados, e a gente vem reforçando muito isso. Bom demais. Agora. Lindomar, já encaixa aí um pouco nas suas respostas. Fala um pouco mais do cenário desafiador de Macapá, e isso com certeza trouxe aprendizados para vocês. Fala um pouco para a gente. Assim, os aprendizados que a gente aprendeu e que deram resultado para a gente primeiro, aprenda marketing. Eu acho que marketing é um negócio que vale para a sua vida, vale para a tua startup, vale para o teu negócio, vale para a comunidade, sabe? Você aprender
a vender alguma coisa e como divulgar. Sempre é uma frase que eu sempre falo: o que não é divulgado não existe. E se tu não divulgar a comunidade, ela não vai existir na cabeça de muitas pessoas, né? Então, o primeiro aprendizado é isso. Quando você faz marketing, você faz muito barulho, você atrai holofotes e atrai muita gente para bater foto, e inevitavelmente você faz parcerias tops. Então, aqui, não sei como é que é no estado nos outros estados, mas o Sebrae assim, é o grande parceiro da comunidade. Não sei se a comunidade é parceira do Sebrae ou se o Sebrae é parceiro da comunidade, mas é um negócio que dá muito certo. E, por conta disso, muitos outros órgãos se chegam com a comunidade, com essa parceria, sabe? As universidades, a gente está atraindo agora universidades. Uma coisa que a gente decidiu no final do ano passado, não sei se foi intuição ou se foi sorte, no final do ano passado a gente já estava com uma pegada muito digital e a gente decidiu, olha, 2020 a comunidade vai ter uma pegada mais digital do que física. Vai continuar tudo que tem físico, meetup e tal, e reunião, e meetup, e eventos presenciais, mas a gente vai ter uma pegada, vamos fazer live, toda quinta-feira vamos fazer live, vamos fazer um monte de coisa em meetup online e tal, e acabou que chegou a pandemia. Mesmo que a gente não tivesse decidido, a gente teria que fazer isso. Essa pegada de startup é digital, que nem o Marcelino falou, de negócios digitais. A gente tem que respirar a economia digital, sabe? Acho que a Amazônia, se derrubar uma árvore é um pecado, e a gente tem economia digital aí. Se a gente pegar as 10 empresas mais ricas do mundo, são da economia digital, né? Facebook, Amazon e são da economia digital. E a gente tem que se aproveitar disso. É uma coisa que foi um aprendizado que a gente está tentando ainda mudar na comunidade, é uma mudança de cultura, assim. O povo amapaense, não sei se acontece isso também nas outras comunidades, tem um complexo assim de vira-lata ainda, sabe? Acho que as coisas do Amapá não são legais, que as coisas de fora são melhores e tal. E assim, quando você tem que mudar essa cultura na comunidade, sabe? Você tem condição de exportar para os outros estados, tem condição de exportar para outros países. E esse é um aprendizado que a gente tá conseguindo fazer, assim. É muito duro a gente mudar essa cultura, mas a gente está conseguindo um pouquinho aqui. Super legal. Tati, já emenda na resposta aí, e depois a gente passar para a Mandinha, que o nosso tempo está ficando curto aí. Perdão para poder deixar vocês por último, mas eu acho que vocês vão arrasar nessa resposta, tenho certeza. Acho que o nosso maior aprendizado aqui é fazer conexões. Vocês todos falaram que a gente tem grandes conexões com o Sebrae, estão buscando conexões com as universidades, com as instituições de ensino. Isso é o que está dando mais certo aqui no Tocantins, na minha cidade, são essas conexões. Então, eu aconselho, se conectem tanto com as instituições, com o Sebrae, com o poder público, que para somar força e fazer o ecossistema deslanchar. Mandinha, com você. Tá fechado. Eita, foi muito rápido, eu não estava nem preparada aqui. Eu acredito que cada comunidade tem realmente um gene, um DNA diferente. E apesar da gente ter muitos desafios semelhantes e tudo mais, eu vejo muito claro na Tambaqui Valley. E acho que isso assim está se passando realmente para a próxima geração, porque eu já sou uma líder da segunda geração, né, da comunidade, já estão iniciando esse processo de passar o bastão, e tem 5 pontos que são, tipo, muito a nossa cara e que são os principais resultados mesmo, os principais pilares para o sucesso que a gente tem hoje. Então, primeiro de tudo, a gente é muito cara de pau. A gente é, tipo, muito cara de pau mesmo. Então, a gente vai atrás de parceria, a gente não tem nenhum contato com política, a gente tem como parceiros, realmente, as instituições federais, do governo e tal, mas a gente não tem
ligações políticas. E a gente quer se manter assim, a gente quer se manter neutro, porque a gente acredita que não é por esse caminho que a gente consegue fazer a diferença, né? Mas a gente tem essas conexões, são grandes parceiros, acreditam na gente, e justamente por causa do nosso trabalho, né? Então, a gente é muito cara de pau, a gente tem muita conexão, e principalmente temos 2 pontos que eu acho que é a mesma cultura da startup. A gente tem muita vontade e a gente tem muito propósito, né? Todo mundo que faz a Tambaqui Valley, a gente tem muita sede de fazer acontecer, a gente tem muita sede de transformar Rondônia. O Rangel vai aí pelo interior todinho, com o apoio do Sebrae, né? Porque mesmo ele sendo Sebrae, ele é Tambaqui Valley, ele é uma da liderança do Tambaqui Valley. A gente tem o Mori, tem o Vitor, então assim, são várias pessoas que têm muita vontade de transformar Rondônia, porque a gente é completamente apaixonado por essa terra, a gente vê esse potencial, então a gente tem esse propósito muito forte dentro de cada um de nós, e isso realmente vai passando no gene da comunidade. A gente tem hoje pessoas que estão sendo preparadas para essa passagem de bastão, e a gente já vê esses sinais. Então, justamente porque a gente viu isso, que a gente puxa essas pessoas mais para perto, né? E aí vem o último ponto, que a gente é muito bom na massa, cara. Tipo, a gente desenrola assim, a gente senta para conversar mesmo no WhatsApp, às vezes. A gente troca ali algumas mensagens, em questões de meia hora a gente já desenrola um evento e já separa a parte de cada um vai fazer, quem vai tocar, quem vai apresentar, quem a gente vai chamar. Marquinhos foi uma das nossas vítimas dessas reuniões, que a gente já chegou com o template pronto e tudo. Ela falou assim, ei, tu quer participar da live próxima semana? Aí eu falei, peraí, deixa eu ver na agenda. Quando eu respondi, ela já chegou com um negócio pronto, assim. Eu, caralho, velho, como assim? Então, para vocês verem como a nossa cultura realmente é muito cara de pau, né? E assim, eu entrei na comunidade sendo cara de pau. Então, eu fui num Startup Day, e aí eu cheguei para os palestrantes e falei, gente, vocês já conhecem o Rio Madeira? A galera, não conheço, vamos lá, vou levar vocês para tomar uma cerveja. E, tipo, foi assim que eu entrei na comunidade, foi assim que eu comecei a fazer conexões, e eu discordo um pouquinho do colega no ponto de que, você precisa ter uma startup, você precisa ser um founder, não. O próprio Kepler já se corrigiu nesse sentido. Eu acredito que você não precisa ter uma startup, mas você tem que ter esse mindset empreendedor, sim. Você tem que ter esse mindset de startup, porque mesmo que existam várias startups, precisam de pessoas para trabalhar nessas startups, né? Vocês precisam de talentos. Então, a gente aqui desenvolve esses 2 pontos muito, muito forte. Essa parte educacional, ela é muito forte na Tambaqui, ela vai continuar sendo muito forte. E é isso, assim, acho que esses 5 pontos são a nossa receita. Infelizmente o tempo já estourou aqui para a gente precisa encerrar esse papo. Eu acho muito rico ver o movimento do norte do Brasil como um todo. O norte é apaixonante, pessoas que estão... Eu tenho certeza que o Estado da Amazônia vai fazer muito barulho, está fazendo muito barulho, vai chegar em muitas comunidades pelo Brasil. Então, você que não é do norte do país, você que ainda teve a ousadia de não visitar o norte do país, coloque o estado do norte do país para você visitar nas próximas férias, num próximo momento. Tenho certeza que todos os 7 estados que estão aqui presentes são lugares surpreendentes. Já tive para comprovar. Tenho excelentes histórias para poder contar. E aqui eu acho que a gente está diante de uma oportunidade única, né? Acho que talvez a gente não conseguiria... A gente sabe quanto é que custa uma passagem aérea, sei lá, de Palmas a Macapá. É caríssimo. É impraticável, né? Viajar... Entre o norte, viajar é impraticável em termos de avião por causa de preço. É muito caro, infelizmente. Então, acho que a gente está dentro de uma oportunidade gigante aqui de conectar estados que são riquíssimos em termos de pessoas, em termos de cultura, em termos de cultura empreendedora. E eu acho que a gente precisa, sim, usar dessa oportunidade para que a gente fortaleça as comunidades em todos os lugares deste nosso Brasil, para que o norte cada vez tenha mais barulho. Eu queria que vocês encerrassem a fala do nosso painel falando numa frase rápida o que é que você deseja para agora no Amazônia Valley. Amanda, começa.
Agora foi. Eu desejo que a galera saia daqui com muito mais conhecimento e, principalmente, pegando fogo para fazer as coisas acontecerem. Pô, Tati? Eu desejo muitas conexões com todo mundo, gente. Façam conexões, aproveitem o evento. Lindomar? Eu desejo fortalecimento da economia digital na Amazônia. Rodrigo? Desejo que essa união siga para além do evento, não fique somente aqui. Gustavo? Como já dizia Vandré, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então vamos juntos fazer acontecer, ao invés de ficar esperando. É um poeta. Fala, Marcelino. Marcelino tá se acabando de rir. Eu não gostou, não. Não deu. Essa não deu. Gente, agradeço a oportunidade e eu simplesmente desejo que todo mundo sempre possa se conectar novamente, porque essa é a maior moeda, repito de novo, de troca que se possa ter, não importa o sucesso que você faça. Sem network, você não tem absolutamente nada. Então, esse é o meu ponto de vista. Obrigado. Tá mutado, homem, de novo. O que a gente espera é que a integração aumente para a galera que já é desse ecossistema e para a galera que está vindo conhecer, que elas entendam que isso é o futuro e que, no fundo, todos nós aqui estamos doando um pouquinho do tempo da gente para que eles possam ter um futuro melhor. Boa. Todos falaram, certo? Não esqueci de ninguém dessa vez. Não tinha esquecido antes, hein? Pessoal, continuem conectados. Todos os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo momento, tá? Tchau para todos. Tchau, tchau.